Olá, sou o professor Leandro Ferreira e estou aqui para ajudar você a aprender a resolver exercícios da Olimpíada em Matemática. Então hoje eu trouxe aqui exercícios da OBMAP de nível 1 sobre potências. E a forma com que a gente vai resolver esse exercício vai funcionar com 3 etapas. Então acompanhe a explicação aqui para você entender como que a gente vai fazer. A primeira etapa vai funcionar da seguinte forma. Você vai sozinho tentar resolver esse exercício. Então eu sugiro que você pause esse vídeo e tente resolver ele da forma com que ele aparece para você. Ok? Se você conseguiu resolver esse exercício sozinho, muito bom, parabéns. Caso você não tenha conseguido resolver, a gente vai para a segunda etapa. Na segunda etapa, eu vou colocar aqui para você junto um quadro de dicas para você tentar resolver esses exercícios seguindo essas dicas que eu coloquei aqui para você. Então, essa é a segunda etapa. Novamente, pause o vídeo e tenta resolver agora com essas dicas. Se você já conseguiu resolver, procure olhar essas dicas e ver se realmente você seguiu elas ou se você fez de uma outra forma. De repente isso pode ajudar você até a aprimorar algumas técnicas aí na hora de resolver. Ok? Então pausa e tenta resolver agora com essas dicas. Se você conseguiu resolver com as dicas, parabéns novamente, muito bom. Caso você não tenha conseguido resolver, a gente vai para a terceira etapa agora, onde eu vou resolver o exercício, seguindo essas dicas, como se fosse um passo a passo. E aí, caso você tenha resolvido algumas dicas ali, mas não conseguiu completamente, então você vai até onde você conseguiu, qualquer coisa você pausa o vídeo e tenta continuar a partir dali para ver se você consegue chegar no resultado. Então, acompanhe aqui a explicação para verificar como que você conseguiu resolver. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos ler o enunciado e entender. Qual é o algarismo da unidade do número 3 elevado a 1 mais 3 elevado a 2 mais 3 elevado a 3 mais 3 elevado a 4 mais, assim sucessivamente, até a última potência, que é 3 elevado a 2020. Então observem que o que ele está perguntando é qual o algarismo da unidade, é isso que ele quer saber. Então, tem os algarismos da dezena, tem os algarismos da centena, de milhares, assim, números vão ter vários algarismos de outras ordens, mas o que eu quero realmente me preocupar aqui é com a da unidade, então é importante se concentrar nisso. Primeira dica que a gente vai, o primeiro passo que a gente vai fazer é a primeira dica, determinar as 6 primeiras potências de 3 e observar as suas unidades. Então vamos lá, então a primeira potência, 3 elevado a 1, vamos pôr o resultado aqui, de 3 elevado a 1, 3. Depois 3 elevado a 2, 9. Depois 3 elevado a 3, 27. Depois 3 elevado a 4, 27 vezes 3, dá 81. Então observe que aqui nas 4 primeiras são as primeiras que aparecem aqui no enunciado. Eu obtive na unidade, aqui na primeira foi o 3, na segunda o 9, que eram resultados com somente um algarismo. Agora, a partir da terceira potência do 3, eu já obtive um número com 2 algarismos, mas o que eu quero mesmo, a minha atenção tem que ficar aqui na unidade. Então a unidade aqui é 7. Na quarta potência, a unidade aqui foi 1. Então, por isso que eu sugeri fazer pelo menos mais 2 potências aqui, a do 5 e a do 6. Então vamos lá, vamos fazer a quinta e a sexta potência. Então 3 elevado a 5, é só pegar o 81 e multiplicar por 3, 243, e eu observo que a unidade aqui já coincide, é igual à primeira potência. Isso é um sinal de que a gente encontrou aí um padrão de repetição. Vamos só fazer mais uma potência, 3 elevado a 6, para verificar. Se realmente der 9, então é bem provável que esse seja o padrão. Então 243 vezes 3 dá 729, realmente a gente encontrou aí também. Então eu tenho aqui o 3 e o 9 também. Se a gente continuar fazendo a sétima potência, provavelmente vai terminar em 7, e a oitava potência vai terminar em 1. Isso quer dizer então que a gente encontrou o padrão, que era a segunda dica, ó.
verificar o padrão de repetição dessas unidades, se ocorre de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5 e assim por diante. No nosso caso, ela ocorre aqui de 4 em 4. 4 em 4, ou seja, a cada 4 potências eu começo a repetir a unidade dos resultados, os valores dessas potências. Então começa esse padrão aqui, 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1 e assim por diante. Nossa terceira dica agora é somar apenas as unidades das potências que formam um padrão e ver qual a unidade do resultado. Então somar só as unidades. Então vou pegar esse 3, o 9, o 7 e o 1 e vou somar para ver qual é o resultado que eu vou encontrar aqui. Então 3 mais 9, 12, 12 mais 7, 19, 19 mais 1, 20. Observe que a unidade aqui para essa soma é o zero. E aí agora a gente tem que verificar, né, o que acontece até o final da última potência, até a soma da última. Então eu tenho que verificar qual é a unidade dessa potência aqui. Essa é a quarta dica, ó. Identificar qual a unidade da última potência, que é essa daqui, 3 elevado a 2020, dividindo o expoente, que é o 2020, pelo número do padrão de repetição. Qual é o nosso número de padrão de repetição? É o 4. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar lá o 2020 e vou dividir ele por 4. Por que eu vou fazer isso? Porque eu preciso identificar, né, quantas vezes repete esse padrão de 4 em 4 aqui. Né? Isso eu consigo verificar com o resto dessa divisão. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então pego 20 divididos por 4, 5. 5 vezes 4 dá 20, então deixar resto 0. Aí eu vou abaixar esse 2, como 2 é menor que 4, eu vou ter que colocar um 0 aqui, e aí abaixar esse 0 para formar o 20. Agora 20 divididos por 4 dá 5, 5 vezes 4 é 20, então resto 0. Esse resto 0 é importantíssimo, porque ele diz o seguinte, que eu tenho 505 repetições desse padrão de 4 em 4, ou seja, eu vou somar 505 vezes esses números aqui e vou obter sempre o resultado 20. Então é como se fosse 20 vezes 505. Isso quer dizer que toda vez que eu somar a unidade, no caso desse padrão de 4 em 4 que dá 20 e a unidade é 0, eu sempre vou ter 0 para somar, ou seja, 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 sempre vai dar 0. Não importa mesmo que sejam 505 vezes o 0, a soma sempre vai dar 0. Então, como não deixou resto nenhum aqui, significa que, né, ele vai dar completinho, né, esses números aqui, essas unidades que vão se somar. Então não vai ter nenhum 3 a mais, nenhum 3 ou um 9 a mais, ou assim por diante. Então sempre vai dar completo. Significa então que a soma, por isso que agora vem a quinta dica, que é encontrar qual é o algarismo da unidade do número. Então, como o número de padrões ele dá exato, significa que a soma vai terminar em 0. Então essa é a nossa resposta final. Tá? Vamos marcar aqui então. É a letra A. Tá? O 0 seria a resposta final. Então, qual é o algarismo da unidade desse número? 0. Então tá aí a explicação. Tá? Espero que com isso vocês realmente tenham aproveitado o máximo esse exercício no seu entendimento, na sua resolução. Tá? E a gente se vê no próximo exercício. Até lá!